Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu estava lendo esse capítulo 8 de Romanos, eu comecei a analisar esse texto. Eu comecei a refletir. Existem momentos na nossa vida onde a gente ora para Deus, a gente pede uma resposta, a gente pede uma provisão, a gente pede a Deus que interfira diretamente na nossa situação e nos tire daquela situação difícil, mas nada acontece. Existe um silêncio de Deus, digamos assim. Pode-se dizer dessa forma. Mas aí você lê esse versículo, 28, esse capítulo 8 e esse versículo 28 de Romanos, e o apóstolo Paulo escreve, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E aí você fica se perguntando, então, poxa, eu estou indo na igreja, eu estou exercendo a minha vocação, de repente, em Deus, e eu estou passando por uma situação difícil e eu oro a Deus, peço a Ele que venha me ajudar, e Ele fica em silêncio. E parece difícil compreender isso, né? Porque se tudo coopera a nosso favor, e aí no momento de dificuldade Deus fica em silêncio, deixa que as coisas, digamos assim, ruins aconteçam conosco, então como assim? Como assim cooperam para o bem? Só que quando você vai analisar esse versículo de forma atenta, você percebe que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E aquele que ama a Deus, ele ama a Deus de todo o seu coração, sabe? E ele está disposto a sacrificar tudo por Deus. Seja os seus sonhos, seja os seus objetivos, seja os seus próprios projetos. E aí já entra algo valioso para nós, sabe? Para você começar a entender qual é a linha de raciocínio que eu estou seguindo aqui. Às vezes, por exemplo, como eu tinha um objetivo muito bem definido. O que eu queria para minha vida? Eu já tinha planejado, não tinha nem perguntado para Deus o que ele queria para ele. Mas eu já tinha muito bem definido na minha cabeça. Eu falei, não, eu quero fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, vou fazer faculdade de Direito, por fim quero fazer um concurso para delegado da Polícia Federal, e isso vai ser sucesso para mim. A definição de sucesso para mim era isso. Um dia ser delegado da Polícia Rodoviária Federal. E meu sonho era isso. E na minha cabeça só tinha uma coisa. Vou fazer vestibular, vou estudar, vou fazer vestibular, vou fazer Enem, vou fazer essa faculdade de Direito, vou estudar para concurso e a minha vida vai ser isso. Eu só esqueci uma coisa, perguntar para Deus se essa era a vontade dele. E aí vem o segundo segredo que está nesse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito ou o seu decreto, sabe? Mas eu prefiro essa tradução que diz o seu propósito. E aí você entende, não é o seu propósito, é o propósito de Deus. E aí uma vez que você se sujeita a Deus, você vive, você ama Ele acima de todas as coisas, você está disposto a renunciar, a sacrificar aquilo que são as suas vontades, seus desejos, seus sonhos, os seus objetivos. E você se propõe a ir além ainda, a viver os propósitos dele e a vontade dele na sua vida. Aí todas as coisas começam a cooperar, em seu favor. E quando você compreende isso aí, você entende o porquê que muitas vezes você chegou e orou a Deus e clamou a Ele, Senhor, me ajuda nessa situação. E para que você viesse a compreender, digamos assim, que você estava no caminho errado, Deus muitas vezes deixou você sofrer algumas perdas, certo? Ele não te desamparou em nenhum momento, sabe? E eu até cito o exemplo de uma história, a história de Jonas, onde Deus chega para ele e fala, vai para Nínive, ele não obedece. Pega o navio e vai para Tarsis. E ele enfrenta uma tempestade. Enfim, o que a história está discorrendo, ele vai para dentro da barriga de um grande peixe, e ali ele faz uma oração a Deus e clama ao Senhor com todas as suas forças. E aí Deus tira ele daquela situação e ele obedece a Deus. Mas ele passou por um momento de aflição. E muitas vezes Deus precisa permitir
que nós enfrentamos momentos de muita aflição, para que a gente tenha um ajuste de rota, sabe? Entendo o que eu estou dizendo. Muitas vezes Deus não vai responder a nossa oração. Muitas vezes Ele não vai dar aquilo que você está pedindo, aquela provisão que você precisa, não vai chegar naquele momento. Porque você precisa sentir a fome, mas não uma fome física, eu digo, mas uma fome de Deus. Uma fome de entender o que Deus quer para mim. Quais são os propósitos dele? Será que eu não estou lutando pelos meus propósitos? Pela minha vontade, pelo meu querer, por aquilo que eu elaborei na minha mente, como eu tinha elaborado? O que era sucesso para mim? Era fazer minha faculdade de Direito, um dia ser delegado, isso era sucesso para mim. E a minha vida girava em torno disso. Se eu tivesse que tirar um tempo da igreja, se eu tivesse que me abster, eu faria isso. E Deus teve que fazer toda essa renovação na minha mente. Por isso que Romanos 12 diz, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Aí você entende, né? Vontade de Deus. E uma vez que você entra nessa vontade de Deus, e aí por fim, você está alinhado, você ama a Deus acima de todas as coisas, você vive segundo o decreto, o propósito dele, você está no centro da vontade dele, você está vivendo em santidade. Aí está outra coisa extremamente importante também. E obedecendo a ele em tudo, aí você entra nesse lugar onde você tem o favor de Deus. Onde realmente aí todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque você ama a Deus. E porque você vive segundo o decreto dele. Então, talvez assim como eu já fiz esse questionamento algumas vezes para Deus. E aqui vai outra, né, dica, digamos assim. Não questione a Deus, né? Mas muitas vezes a gente questiona. E eu já fiz esse questionamento para Deus. Deus, lembra aquela vez? Eu precisava de tal provisão. Eu precisava de tal coisa. E o Senhor Deus não me deu. E eu dizia até de uma forma tola. Eu dizia que o Senhor não me escutou. Sabe, o Senhor me abandonou, digamos assim. Então, em momentos de raiva, sabe, de falta de fé, a gente fala até coisas que não deve. Mas hoje eu entendo que Deus, ele não me abandonou. Deus, a provisão vai vir sim. Só que naquele momento, Deus precisava me ensinar algo. Deus precisava me levar novamente ao centro da vontade dele. Aquilo que ele tinha para mim como propósito. E ele ainda precisava gerar em mim aquilo que era o real propósito que ele tinha para mim na minha vida. Inclusive, estar gravando aqui esse vídeo hoje é propósito de Deus, é vontade de Deus. Mas até chegar a essa situação, a esse nível de estar aqui com o celular gravando, falando da palavra de Deus, Deus teve que me pressionar muitas vezes. Sabe, muitas coisas tiveram que acontecer na minha vida até que eu viesse a buscar Ele. E a perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque eu falo, eu sempre fui na igreja, sou músico na igreja desde os meus 12 anos de idade, toco saxofone, sempre fui muito aplicado nas coisas de Deus, assíduo em tudo na igreja. Mas Deus ainda tinha mais alguma coisa para revelar na minha vida, que era eu falar da palavra dele. Sabe, na internet, vim aqui gravar vídeos. E o quão difícil foi esse processo. E quantas renúncias eu tive que fazer durante todo esse processo. Quantas orações eu já não fiz a Deus e Ele não respondeu no momento. A provisão não veio, não chegou, mas não era porque Ele não queria me dar. Mas era porque eu ainda não estava alinhado com aquilo que Deus tinha para minha vida. Sabe? Eu ainda não estava amando a Deus acima de todas as coisas. Eu ainda não estava vivendo segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Talvez se existam ainda orações que parece que Deus não ouviu, ou situações ruins que Deus ainda permitiu que você tenha percas ou algo do tipo, ou parece que a sua vida ainda não se alinhou, talvez seja por causa que você ainda não entendeu. Talvez você ainda não buscou aquilo que é o real propósito de Deus na sua vida. Busque isso. Busque os propósitos de Deus e a vontade dele. E aí, por fim, vai se cumprir o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique com essa palavra.
e que Deus te abençoe.